Senhor, nós apresentamos diante do teu altar, Senhor, cada nome proferido aqui, Senhor, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua necessidade. Deus, em nome de Jesus, que uma unção sobrenatural de cura passe na vida dessas pessoas agora, alcance essas pessoas agora, em nome de Jesus, desde o menor ao maior, do maior ao menor, uma unção sobrenatural da parte do Senhor, meu Deus, restabelecendo a saúde, restabelecendo a estrutura física, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que foram operados, aqueles que serão operados, aqueles que estão em recuperação, aqueles que vão passar por procedimentos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a boa e poderosa mão do Senhor esteja estendida sobre estas pessoas, e que a misericórdia e a graça do Senhor os alcance, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. E teremos o nosso culto pela manhã, dia 30, no dia do segundo turno da votação. Dia 30 também será pela manhã, amém, povo de Deus? Para que você passe o dia tranquilo, igual você passou domingo passado, bem tranquilo, ninguém estava nervoso. Gente, presta atenção, tudo é compreensível, essas coisas mexem com a gente, é do homem natural, amém? Aí eu fiz uma brincadeira lá da garrafa de café tremendo, falei, vou ver o que vai dar. Meu Deus do céu, eu assustei, gente tomando comprimido, calmante, eu falei, calma gente, calma, ai, mas vamos lá. E dia 30, diga para quem está do seu lado, dia 30 tem mais, e vai ser mais forte, vai ser bênção em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, Isaías, capítulo 45, verso 22, meus queridos, vocês podem sentar, deixa só o violeiro aí fazendo um fundinho musical para nós. No final da reunião nós vamos orar por você, vamos ungir você com óleo. No final da reunião, você que trouxe a sua oferta, trouxe o seu dízimo, vai trazer também até o altar em nome de Jesus, amém? Isaías 45, 22, está aqui no telão já, acompanha com a gente a leitura desse texto, para nós conversarmos um pouco sobre ele. Está escrito assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra, ou todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quem pode dar um glória a Deus aí pela palavra do Senhor? Amém. Pai, fala conosco através da sua palavra, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, ministra ao coração da tua igreja, de uma forma muito especial. Nós pedimos ao Senhor que o teu Espírito fale conosco profundamente, em nome de Jesus, amém. Amados, vocês lembram quando Pedro estava andando sobre as águas, e ele tirou os olhos de Jesus, e olhou para a tempestade? O que aconteceu? O que aconteceu? Diga assim comigo, ele afundou. Tem muita gente afundando, porque está tirando os olhos do Senhor. O versículo é muito claro, Deus está falando com aquele povo que estava cativo, e está falando conosco nesta noite. Olhem para mim e sereis salvos. Mas esse olhar aqui não é apenas um olhar de expectação, de espectador. Porque tem gente que pensa que olhar para Jesus é ficar de braços cruzados olhando para o céu.
olhando para ver o que vai acontecer. Mas esse olhar aqui, que Deus se refere na sua palavra ao povo de Israel, Ele está sugerindo o voltar-se para Ele. Diga assim comigo: voltar-se para Ele. Quando Deus disse olhem para mim, Ele está dizendo pare de olhar em outra direção e volta a olhar para mim. Vocês estão indo por uma direção errada. Os seus olhos estão te levando por caminhos errados. Os seus olhos estão direcionando vocês para um lugar, para uma posição, para um movimento que eu não estou. Então, olhem para mim aqui, sugere o texto, o voltar-se para Ele, sugere uma conversão. Por quê? Porque o povo estava desviado da palavra de Deus. O povo estava desviado das coisas de Deus. Então, quando Deus se manifesta e diz, olhem para mim, Deus está dizendo assim, ó, convertam-se, converta o seu caminho. Você está indo por uma direção errada, dê meia volta e volte a andar no caminho que eu estabeleci para vocês. Então, olhar para mim aqui, não é só no sentido de ver, é no sentido de se posicionar, de tomar uma posição. Vocês estão caminhando errado, andando errado, falando errado, conduzindo errado a vida de vocês, dê meia volta nesse negócio aí, senão vocês vão cair num precipício. Esse olhar para mim, para serem salvos, sugere trazer à nossa lembrança o que o nosso Senhor é para nós. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Deus da nossa vida. Por que muitos de nós ficamos preocupados com o que aconteceu domingo passado? Porque por um momento nós nos esquecemos de quem nós servimos, de quem é o nosso Senhor, de quem comanda a nossa vida, de quem comanda a terra, de quem comanda o universo, de quem tem o controle de todas as coisas. Esse volte o seu olhar para mim, o Senhor está dizendo, volte a olhar para mim, está dizendo assim, ó, pare de confiar em homens e confie em mim. Pare de depositar a sua fé, a sua confiança em pessoas, e volte a confiar no Deus que você serve, independente de qualquer circunstância. Quando Deus diz, olhe para mim, é para lembrar-nos do que Ele já fez. Preste atenção, quantas e quantas vezes nós já lemos nas Escrituras Sagradas, de momentos ruins que o povo de Deus passou. Pensa no Egito, pensa no deserto, pensa num período interbíblico que Deus ficou sem falar com ninguém, por mais de 400 anos. Pensa numa história mais recente, pensa no Holocausto, o que o povo de Deus passou, pensa nas perseguições que a igreja já passou, e o povo de Deus continua aqui, e o povo de Deus continua de pé. Sabe por quê? Porque está escrito, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Independente de quem esteja no governo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu começo a conversar essas coisas, as pessoas parecem que ficam com medo quando eu converso sobre essas coisas, e às vezes eu aperto mais o cerco ainda. Eu digo assim, quando Deus usou governos ímpios para consertar o povo dele? E quando Deus permitiu um faraó subjugar o seu povo, para que o povo voltasse para ele? E quando Deus permitiu um exército inimigo assolar a nação de Israel, para que Israel voltasse os seus olhos para ele?
Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes que isso aconteceu no decorrer da história da humanidade. Vocês acham que isso não é passível de acontecer de novo? Agora uma pergunta bem franca: quem quer que isso aconteça? Quem quer que isso aconteça? Então volte os seus olhos para quem pode te salvar. Então volte os seus olhos para quem pode te salvar. E presta atenção no final do versículo: não há outro. Quando ele diz voltem os seus olhos para mim, ele está dizendo voltem a buscar a minha face, voltem a clamar a mim. Mas pastor, eu tenho orado. Quem tem orado? Todos nós temos orado. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você: você tem orado certo? Todos nós estamos orando, mas nós estamos orando certo? Porque oração tem direção, oração tem propósito, oração tem objetivo. E quando eu estava lendo essa palavra, Deus estava ministrando ao meu coração. E sabe, foi algo tremendo que Deus ministrou no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A igreja está orando, mas nem todos estão orando de maneira certa. É possível, pastor? É possível. A Bíblia vai dizer assim, ó: vocês pedem, mas pedem mal, porque vocês não sabem. E aí eu quero dar alguns exemplos que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração quando eu comecei a ler essa palavra e escrever algumas coisas sobre isso, sobre clamor direcionado, sobre orações direcionadas, porque não basta só orar, gente, tem que orar certo, e a maioria de nós está orando errado, infelizmente. Quando eu digo a maioria de nós, não é a maioria de nós aqui, é a maioria de nós, igreja, no Brasil, no mundo, ok? Mas e aqui? Também. Mas e aqui? Também, a começar em mim. Então preste atenção, por que nós estamos orando errado? Essa semana nós tivemos uma experiência, de domingo para cá a gente teve uma experiência, assim, eu tive uma experiência pessoal, pastora, pessoal, sobre o que eu vou falar agora. Muita gente, inclusive cristãos, crentes, começaram a falar mal do Nordeste. Sim ou não? Tinha crente espraguejando o Nordeste. Nós temos uma mulher que ajuda a gente lá em casa. Ela vai 2 vezes por semana lá ajudar a gente nas coisas de casa. Ela chegou terça-feira agora apavorada. Ela é do Piauí. E ela falou assim, pastor, ela chegou assustada. Não foi, amor? Ela chegou assustada em casa. Pastor do céu, eu estou com medo de falar que eu sou nordestina e o povo me linchar na rua. E ela falou assim, ó: mal esse povo sabe que eu votei no Bolsonaro. Mas o que eu já ouvi na rua, eu estou com medo, pastor. E tem crente postando. Eu vi uma foto que crentes compartilharam do Brasil em verde e amarelo, e lá do lado do Nordeste vermelho escrito Cuba, dizendo que é a Cuba brasileira. Eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Aí sabe o que, irmãos, isso é sério, sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Sabe por que isso está acontecendo? Porque vocês estão pensando errado, e por estarem pensando errado, estão orando errado. Aí sabe o que Deus me fez lembrar? Me fez lembrar sobre as potestades e principados que atuam nas regiões celestiais. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque nós não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas contra principados
e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, que atuam nos lugares celestiais. Aí, presta atenção comigo. Na minha visão, há nessa região do Brasil um principado e uma potestade que está atuando naquela região. E sabe o que nós deveríamos estar fazendo? Expulsando isso daqui em nome de Jesus. Quantos de nós lembrou de domingo para cá orar por isso? E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: filho, tem uma potestade lá, tem principados lá. Aquele povo é um povo abençoado, mas eles estão espiritualmente cegos, presos num espírito que causa miséria, num espírito que causa cegueira espiritual. Lembra quando Daniel clamou ao Senhor e demorou a resposta chegar? Por que demorou? Por que demorou, gente? Quem está entendendo? Então, em nome de Jesus Cristo, pare de falar mal desse povo. Eu sei que você não está fazendo isso, mas eu estou falando para você pregar para os outros. Pare de falar. Tem gente que falou assim: ó, por isso que esse povo está na miséria. Não é por causa de pessoas, é por causa de demônios. Então vamos direcionar a nossa oração. É uma das nossas direções de oração a partir de hoje. Vamos cobrir o Nordeste com as nossas orações. Vamos orar por esse povo, vamos clamar por esse povo. Daqui a pouco nós vamos levantar um clamor por eles. Lembra disso. Nós precisamos ter sabedoria para usar as armas celestiais, para vencermos essa batalha, essa potestade, esses principados que atuam nessas regiões. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, o Brasil todo é do Senhor Jesus. Como que pode ter uma região do Brasil que não consegue prosperar e o resto do Brasil prosperar? Não pode ser obra humana. Faz tempo que eu estou dizendo isso aqui, ó. Essa batalha não é só política, essa batalha ela é espiritual. E se nós não acordarmos para isso, nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos orar por este povo, não falar mal, porque falar mal é o que Satanás quer. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas perceba, eles nos colocam a gente uns contra os outros. Coloca a gente um contra o outro. A menina que trabalha lá em casa falou assim: pastor, pelo amor de Deus, não fala para ninguém que eu sou nordestina. Eu fiquei assustado, irmão, fiquei com dó dela. Falei para ela: não, vamos gravar um vídeo aqui, eu vou orar por você e falar que você é nordestina. Vamos falar que você votou no cara. Tá, não, falou: pastor, eu estou com medo. Nós precisamos entender que essa batalha ela é sim espiritual, não tem nada a ver com políticas, não tem nada a ver com candidato A, B ou C, tem a ver com uma batalha espiritual. E assim como eu e você, numa cidade dessa, prospera, eu creio que o pessoal dessa região também deseja isso. Qual que é a nossa função? Orar por eles, levantar um clamor, um jejum por eles, levantar um altar de sacrifício por eles. Precisamos entender isso. Nós temos armas para lutar contra isso, mas nós não estamos usando. Olha 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.
Presta atenção, essa é uma região que está sendo muito influenciada, o povo dessa região aqui, ó, na mente. Na mente, demônios que cegaram o entendimento. Nós precisamos orar, irmãos, orar. Vamos orar por eles. Tem potestades lá, tem cegueira espiritual lá, em todo lugar tem, mas lá a proporção é gigantesca. Vamos orar para que Deus confunda o pensamento dos inimigos de Deus. Preste atenção, irmãos, eu não estou falando no âmbito natural, eu estou falando no âmbito espiritual. E uma das orações que Deus me fez me fez fazer durante essa semana, é justamente essa: peça, meu filho, para que o pensamento dos seus inimigos, dos inimigos, quando eu falo aqui, meu irmão, não é o meu inimigo, mas são inimigos da cruz. Quem está entendendo? A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu inimigo, orar pelo meu inimigo, orar por quem me persegue. Mas esse é um problema do Léo, do Anderson comigo, certo? Mas e quando esse inimigo não é meu inimigo, mas é inimigo da cruz de Cristo? Quem está entendendo? E quando esse inimigo for inimigo das coisas de Deus? E aí eu comecei a orar para que Deus confunda o pensamento dos inimigos de Deus. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Paulo vai escrever: porque muitos, já existem muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também eu digo chorando, meu irmão, chorando porque não tem mais o que fazer, que são inimigos da cruz de Cristo. Não são os meus inimigos, são inimigos da cruz de Cristo, que querem acabar com tudo que é relacionado a Cristo. Quer acabar com a igreja, quer acabar com a família criada por Deus, estipulada por Deus, quer acabar com os bons costumes, querem acabar com a boa convivência, querem acabar com tudo, são inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses inimigos? São aqueles que a Bíblia vai chamar também de pessoas que têm amizades com o mundo, que não querem nada do que diz respeito a Deus. Olha o que diz Tiago capítulo 4, versículo 4, leia aí, Tiago 4,4: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, tem muitos que estão se levantando, almejando poder na terra, mas que são inimigos de Deus. E uma pessoa que tem poder, que é inimiga de Deus, ela é inimiga de tudo aquilo que é relacionado a Deus. Quem aqui é relacionado a Deus, dá um glória aí. Não tem como escapar disso. E aí são pessoas que têm intenções malignas no coração, não querem fazer o bem, não querem realizar boas obras. A fachada é bonita, mas a intenção não é. Lembra da Torre de Babel? A ideia parecia ser boa, mas a intenção não era. Aí Deus tem que descer e confundir a língua deles, porque a ideia era ser grande, a ideia era ser notado,
A ideia era trazer respeito de todo mundo. Vamos construir algo que chegue ao topo do céu, para que todos vejam quem nós somos, que nós temos poder, que nós somos poderosos. Aí Deus olha e fala assim: rapaz, a obra é faraônica, mas a intenção não é legal. Vamos lá, vamos só dar uma confundida na língua deles, que o projeto cai por terra. Direcione sua oração. Senhor, confunda os nossos inimigos, os inimigos da cruz, os inimigos do Evangelho, os inimigos daqueles que não querem nada de coisa boa para esta nação, querem só poder, querem só status, querem saciar a sua ganância. Senhor, confunda o pensamento deles. Orações direcionadas. Veja, são orações no âmbito espiritual, não tem que brigar com ninguém, não tem que falar com ninguém. Eu tenho que orar com muito amor. Sabe, nós temos que direcionar as nossas orações. Não é só orar, Deus, salva o Brasil. É uma boa oração. Mas eu creio muito, irmãos, que a gente vai direcionando as nossas orações e Deus vai abrindo portas. Deus vai abrindo portas. Quem ora pelo alimento aí? Sério, antes de almoçar? Antes de jantar? Você vai orar pelo alimento? Pai, obrigado pelo alimento de cada dia. É assim que a gente ora? Essa oração é importante? Sim ou não? Agora, se você pegar um endemoniado, você vai orar: Pai, abençoe esse alimento em nome de Jesus? É uma outra oração, é uma outra batalha, é um outro mover. Quem está entendendo? Então vamos direcionar as nossas orações, porque os inimigos da cruz estão aí, os inimigos do Evangelho estão aí, usando pessoas para fazerem leis, projetos, e tentando empurrar a goela abaixo da gente. Nós precisamos orar, irmãos. Orar é a base de tudo, a oração. São inimigos do mundo, são amigos do mundo e tornam-se inimigos de Deus. Sabe por que nós temos que orar também? Presta atenção, oração direcionada. Oração direcionada. Ore para que Deus traga à tona toda fraude, tudo que tiver oculto, tudo que tiver escondido, tudo que é mal há de ser revelado. Não há nada. Coloca aí para nós, Lucas capítulo 8, versículo 17. Lucas 8, 17. Eu estou citando para você algumas orações que Deus foi me direcionando durante essa semana para fazer, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se a vir à luz. A gente precisa orar: Senhor, revela o que está por trás disso, revela o que está por trás dessa gana, dessa sede pelo poder, revela o que está por trás desse vale tudo. Qual é a intenção? Qual é a intenção desse homem? Qual é a intenção dessa mulher? Qual é a intenção desse partido? Qual é a intenção desse grupo? Qual é a intenção? Eu estou focado nessas orações. Senhor, revela, porque é o destino de uma nação na qual nós fazemos parte. Então está falando de mim, está falando de você, está falando da sua família,
está falando da nossa casa. Revela, Senhor, toda fraude. Se há fraude, revela qual é a intenção. Orações direcionadas. Sabe por que nós precisamos orar? Para que Deus mova. Sabe por quê? Porque é a arma que nós temos. Deixa eu falar um negócio para você. Seja sincero comigo, irmão. Vou te dar só um exemplo. Te dar só um exemplo. Eu estou usando o momento que o país está vivendo, as eleições, porque é algo que está latente, é algo que está acontecendo. Mas presta atenção. Seja sincero. Só para a gente discutir algo aqui. Quantos que estão me ouvindo aqui? Não minta. Quantos que estão me ouvindo aqui que pensaram na possibilidade de uma fraude nas urnas domingo passado? Olha aí. Então pensa comigo. Se eu não tenho o que fazer, humanamente falando, e se de fato isso aconteceu, quem vai me socorrer? Pergunta para quem está do seu lado, quem vai te socorrer? Quem vai te socorrer, irmão? Agora acredite, nós passamos muito mais tempo reclamando e falando da teoria do que orando. Estou errado? Agora, eu creio que orando, presta atenção, eu creio que orando, Deus pode expulsar os principados e potestades. Eu creio que orando, buscando a face do Senhor, Deus pode confundir os meus inimigos. Eu creio que orando, presta atenção, eu creio que orando, Deus pode dar um tilt na urna. Eu creio. Sabe por quê? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: filho, fala. E eu estou feliz por vocês que estão aqui, muito feliz, porque de manhã eu mandei um vídeo fazendo uma convocação, para estarmos aqui para orarmos pelo Brasil, e muitos dos crentes, que reclamaram a semana inteira, não estão aqui. É isso, é prioridade, sabe qual que é o nosso problema? Que a gente tem medo de orar para Deus revelar, porque quem sabe tem algumas coisas que Deus vai ter que revelar a nosso respeito. Quem sabe se eu começar a orar para Deus trazer à tona, não é o pecado do inimigo que Deus vai trazer, mas são os meus. E aí eu não estou preparado para isso. Então presta atenção, igreja, presta atenção. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ser cidadãos mesmo, nós temos que ir lá, digitar o nosso número lá, é verdade, mas presta atenção, a nossa confiança, o nosso olhar tem que se voltar para Deus, meu irmão, porque é só Ele que pode livrar a gente de uma fraude, é só Ele que pode livrar a gente, presta atenção, de uma guerra que ela é espiritual. Presta atenção no que eu vou te falar, só para te dar um exemplo. E eu orando, buscando a face do Senhor. Senhor, confunde os nossos inimigos. Não sei se vocês acompanharam hoje, mas o TSE pediu para tirar o vídeo do satanista do ar. Multa de R$50 mil para quem estiver divulgando. Por quê? Porque o tiro saiu pela culatra. O outro já detonou o padre, e agora tem um satanista falando bem dele. É prejudicial a minha campanha. Sabe o que é isso? Confusão que Deus está trazendo na mente de quem não quer Deus, irmão. Nós precisamos focar as nossas orações, direcionar as nossas orações. É na oração que a gente vai vencer essa batalha, não só essa, as outras que virão.
Porque o que nós estamos passando hoje, presta atenção, é fichinha do que está vindo por aí. E se nós não estamos aguentando essa. E por último, para nós finalizarmos, nós precisamos orar. E aqui é forte, irmão, isso aqui é forte. Nós precisamos orar para que Deus lute a nosso favor. Preste atenção, nós precisamos clamar para que Deus peleje por nós. Porque existem pessoas bem intencionadas que querem lutar pelo povo brasileiro, mas eles não são super-homens, eles não são super-mulheres, eles são falhos como eu e você, é espiritual. Por isso que nós temos que cobrir aquilo que a Bíblia nos ensina, cobrir as nossas autoridades de oração, orar pelas nossas autoridades que querem o bem dessa nação. Mas pastor, e aquela autoridade que não quer nada a respeito de Deus e quer o mal da nação? A Bíblia diz assim que nesse caso é melhor obedecer a Deus do que ao homem. Mas e aqueles que obedecem a Deus, aqueles que professam, aqueles que querem o bem da nação, querem o bem do povo, esse nós temos que orar mesmo, pedir graça, sabedoria, unção de Deus. Mas presta atenção, nenhum deles pode lutar por nós como Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas capítulo 20. 2 Crônicas capítulo 20. Só para nós entendermos por que nós precisamos clamar, orar para Deus lutar por nós. Irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. 98% aqui levantou a mão dizendo que pensar que houve fraude. Então presta atenção, quem que vai defender a gente? Deus. Então Deus tem que intervir nessa batalha, quem concorda comigo? Deus tem que entrar nessa peleja por nós, irmão. Se está tudo contra, Deus tem que entrar nessa peleja por nós. E a gente às vezes não está orando por isso. Deus, entra aqui nessa batalha, Senhor, porque eu vou falar um negócio, está apertado, está difícil, estou com medo. Seja sincero com Deus, estou com medo do futuro desse país, do futuro dos meus filhos, dos meus netos. Eu estou com medo. Eu estou com medo de o meu filho entrar num banheiro e ter um pedófilo lá. Tem irmãos aí que tem moça, menina, estão com medo de daqui um tempo ter um banheiro lá e entrar um marmanjão de 2 metros. Eu sou mulher e ninguém pode me tirar daqui. Pelo amor de Deus, faz parte sentir medo dessas coisas, repulsa até às vezes. Outro dia eu vi uma reportagem de uma moça linda, Léo, uma moça andando de 4 no shopping e um cara segurando ela por uma coleira. E quando o repórter perguntou para ela por que daquilo, ela falou que era um cachorro. E sabe o que me assusta? Que tem governos lutando para liberar documento para ela ter razão. Presta atenção, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1. Sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Verso 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar a face do Senhor. Irmão, presta atenção, nós vamos ganhar essa batalha na oração. Vamos buscar a face do Senhor. E apregoou um jejum em todo o Judá. Jejum e oração. Agora pula lá para o verso 13, do 13 ao 17, para nós andarmos aqui. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, os seus filhos. 14. Então veio o Espírito do Senhor, aleluia, porque quando a gente ora, porque quando a gente jejua, porque quando a gente busca, Deus se manifesta. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Verso 15.
e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não tenham medo, não temais. Diga para quem está do seu lado assim: ó, não temais, nem vos se assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é, mas é de... Nós precisamos clamar para Deus entrar nessa briga, irmão. Nós precisamos orar para Deus entrar nessa briga. Verso 16: amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Verso 17: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados. Presta atenção, mesmo que eu não tenha que lutar, eu tenho que estar postado, eu tenho que estar em guarda, preparado. Ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Quem pode dar um glória a Deus aí? Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Agora olha aí o verso 22 ao 24, pula lá para o 22, e quando começaram a cantar, presta atenção, eles não precisavam entrar na batalha, sim ou não? Eles não precisavam entrar na batalha, sim ou não? Mas eles decidiram começar a adorar a Deus, cantar, porque enquanto Deus está agindo, eu estou adorando, não estou reclamando, não estou murmurando, não estou perdendo meu tempo falando mal da urna, eu estou adorando. Eles começaram a cantar e a adorar a Deus. O Senhor pôs, presta atenção, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Baratas estouradas, desbaratados. Verso 23: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros, ao que, irmãos? Presta atenção, olha o que Deus fez. Deus colocou emboscadas, eles começaram a brigar com um povo que não tinha nada a ver com a história, e depois que brigaram com esse povo, eles se misturaram lá e começaram a matar um ao outro. Sabe o que é isso? É Deus trazendo confusão no arraial do inimigo. Aí olha lá, verso 24: nisso chegou Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Deixa eu dizer um negócio para você, essas têm sido as minhas orações durante essa semana. Deus, em nome de Jesus, expulsa aquela potestade no Nordeste, faz cair por terra aquele principado. Aquele povo é um povo que está escravo de pensamento, que não contribui em nada com as coisas de Deus. Ajuda aquele povo, Senhor, liberta aquele povo. Agora lembre-se, a Bíblia vai dizer que há demônios que só saem com jejum, com oração. Vamos jejuar, tira um dia da semana, tira um dia para jejuar, orar por essa nação. Ore para que Deus confunda mesmo os inimigos, para que eles se percam por eles mesmos lá. Há uma briga de poder entre eles mesmos lá, eles vão se confundir. Ore, 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 clame, clame, clame para que Deus traga à tona aquilo que está escondido, mas principalmente, ore para que Deus entre nessa peleja, jejue para que Deus entre nessa luta, ore para que as forças das trevas não dominem os poderes constituídos nessa nação, para que ninguém sofra. É só olhar o que está acontecendo ao nosso redor, é só olhar o que está acontecendo nos países vizinhos. Nós precisamos orar para que Deus entre nessa luta. Ontem eu estava acompanhando o noticiário e eram umas 11 horas da noite, eu até fiz uma observação. Tem
uma candidata que foi eleita ao Senado, e eu vi a reportagem dela ao vivo de manhã, à tarde, e era 11 horas da noite, ela estava dando entrevista, e as entrevistas dela falando de Deus, pedindo para o povo orar pela nação. Eu olhei para a pastora e falei assim: amor, você já percebeu que a roupa que ela está 11 horas da noite é a mesma que ela está 6 horas da manhã? Ela não trocou de roupa. Ou seja, ela passou o dia, falando dos projetos para o Brasil e falando de Deus. E nós, muitas vezes, sabe o que criticamos, não fazemos mais nada. Às vezes oramos, uma oração tão... Se a Giovanice estivesse aqui, ela falava assim: ô irmãos, tem gente que ora tão chinfrim, ora duro, ora com vontade, ora com dedicação, clama, porque a Bíblia vai dizer isso: clama a mim. Clamor, irmão, é clamor, é clamor. Você já ouviu o clamor de alguém que está sofrendo? Já viu o grito de quem está em desespero? É isso. Você já viu o grito de quem está em desespero? O clamor que nós temos que fazer por essa nação daqui para frente, irmãos, porque a batalha está árdua. E volto a repetir, não tem a ver somente com pessoas, tem a ver com guerra espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, a nossa luta é contra principados, é contra potestades, e nós precisamos defender aquilo que nós cremos na palavra de Deus. Paulo vai dizer assim, agradecer a uma das igrejas que ele fundou. Ele vai dizer assim, eu agradeço a vocês por me deixarem à vontade para defender o Evangelho. Defenda, meu irmão, o Evangelho. Tem gente que fala assim: não precisa, Deus é que defende a sua palavra. A Bíblia vai dizer assim, que nós temos que estar preparados para defender a razão da nossa fé. É você que tem que estar preparado. Sabe por quê, meu irmão? Vou falar um negócio para você. Quem que precisa dessa palavra aqui? Deus ou você? Quando a gente clama, quando a gente pede, quando a gente busca, quando a gente intercede, quem que está precisando? Deus ou nós? Então eu não posso ficar passivo, só olhando a banda tocar, só para ver o que vai dar. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me envolver sim, eu tenho que falar sim, eu tenho que defender o Evangelho sim, eu tenho que defender a minha fé sim. Você sabe por que eu tenho que fazer isso? Porque do outro lado tem gente defendendo ideologia de gênero, tem gente defendendo legalização de droga, tem gente defendendo aborto, tem gente defendendo casamento do mesmo sexo. Existe presta atenção, tentar aprovar agora na calada da noite, um projeto do namorado da Fátima Bernardes para legalizar o casamento de pai e filha. Eles estão aí gritando, suando, lutando, e eu não vou me envolver, não vou falar nada, não vou levantar presta atenção, para nós finalizarmos, fique em pé. Depois você lê em sua casa, na Bíblia, pesquisa lá, sobre os atalaias de Deus. O que era um atalaia? Ele ficava geralmente em cima ele era um sentinela, ele ficava em cima do muro, ele ficava em cima de alguma coisa, com uma trombeta. Quando ele via o exército inimigo vindo, para fazer as barbaridades, ele tocava a trombeta. Se o povo escutasse a trombeta e não se importasse com o sinal, a Bíblia diz que todos que morressem, o atalaia não seria culpado. Mas se o atalaia visse o perigo e não tocasse a trombeta, todos que morressem, o sangue de quem morresse, ia ser cobrado do atalaia que não tocou a trombeta. Não é comigo? Diga para quem está do seu lado assim, toque a trombeta, irmão. Em nome de Jesus, toque a trombeta, amém? Toque a trombeta, é com a gente, é com a igreja. Se eu não falar, presta atenção, se nós não falarmos sobre isso agora, nós vamos estar impedidos de falar isso depois, porque já estão querendo tirar até o nosso direito de falar. Presta atenção, mas o principal, direcione suas orações em nome de Jesus, amém?
Vamos orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus maravilhoso. Abalassuri cantarabalasuri ras. Ora cantarabalasuri amanás derebalás. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos diante do Senhor todo o nosso Brasil, mas em especial nessa noite, Senhor, a região norte e nordeste. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós levantamos um clamor para a região norte e nordeste. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor nesta noite, Pai, para que haja um mover do Senhor, ó Deus, na região norte e nordeste do nosso Brasil. Oramos, meu Deus, para que todo mal caia por terra em nome de Jesus Cristo. Oramos, ó Deus, para que principados e potestades daquela região sejam expulsos pelos anjos do Senhor. Deus, envia os anjos do Senhor agora, Senhor, naquelas regiões celestiais. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, assim como o Senhor enviou o anjo de guerra, Senhor, quando Daniel orou, para que a resposta chegasse até ele, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, envia os teus anjos agora, meu Pai, para a região norte e nordeste do nosso país, desfazendo toda obra maligna dessas potestades, quebrando, Senhor, toda maldição naquela região, quebrando, meu Deus, todo principado, neutralizando toda a força do mal naquela região, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós oramos, ó Deus, para que os inimigos da cruz sejam confundidos. Nós oramos, meu Pai, para que os inimigos da cruz, aqueles que amam ao mundo, mas não amam ao Senhor, sejam confundidos em seus planos, sejam confundidos em seus projetos, sejam confundidos em suas ações, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, ó Deus, nós oramos, ó Pai, para tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo, Senhor, que os inimigos da cruz estão tramando, seja revelado pelo poder da palavra do Senhor, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Mas acima de tudo, Pai, acima de tudo nós clamamos, entra nessa peleja, meu Deus, entra nessa peleja, Senhor, entra nessa batalha, entra, meu Deus, nessa guerra, em nome de Jesus Cristo, em favor da nação brasileira, em da nação brasileira. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, meu Deus, e entra nessa batalha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Luta por nós, Senhor, luta por nós contra esse sistema maligno, luta por nós, ó Deus, contra essa artimanha das trevas, luta por nós, ó Deus, luta, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos, luta, Senhor, por nós, em nome de Jesus, naquilo onde nós não conseguimos, naquilo onde nós não temos força, meu Deus, seja a nossa força, seja a nossa força, seja o nosso braço nessa batalha, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos por esse Brasil, nós oramos por esta nação, em nome de Jesus, e declaramos: essa nação é do Senhor Jesus, essa nação pertence a Jesus, em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, nós clamamos, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, dá um amém aí, dá um glória a Deus aí, aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua casa, meu irmão, que o Senhor abençoe a sua vida,
Que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor guarde a sua posteridade, que o Senhor abençoe ricamente a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém, Senhor. Amém.